Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas do programa Se Liga na Educação, o nosso encontro diário e ao vivo com os professores que estão aqui para responder às suas dúvidas e te ajudar a aprofundar ainda mais nos temas. Hoje nós assistimos às aulas de matemática e, respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Neste primeiro bloco estão aqui comigo os professores Haroldo Rezende e Valéria Lana. Conosco também os intérpretes Vânia Moreira e Daniel Costa, que aparecem na imagem. E agora é a sua vez de participar. Envie sua pergunta para o telefone 31 3254 3009 ou para o nosso WhatsApp 31 98295 2794. Não se esqueça de falar o seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E agora vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Professor Haroldo, tudo bem? Tudo bem, Carol. Professor, o que foi visto em suas aulas? Então, hoje nós tivemos aulas para o 4º ano, 5º ano, 6º ano e 7º ano. Da seguinte forma: 4º ano, sequências numéricas. 5º ano, números decimais. 6º ano, os quadriláteros. E para o 7º ano, sequências proporcionais. Professora Valéria, tudo bem? Tudo bem, Carol. E suas aulas, o que foi visto? Hoje, a aula era da professora Eliana, né? E ela trabalhou um pouquinho de equação do 2º grau completa e incompleta. Ok, então agora vamos às perguntas. E eu começo esse bloco com pergunta para o professor Haroldo. Professor, o que é um quadrilátero? Uma pergunta do 6º ano. Bom, o quadrilátero é um polígono. Dá claro, professor? Eu não, acho que eu vou mostrar aqui. Ah, ok. Entendeu? Eu tenho aqui, gente, ó, isso aqui que você vai observar é uma figura aberta, tá? Ok? É formada por linhas poligonais. Quando você fecha essa figura assim, ela já é uma figura fechada, ok? Então aqui eu tenho uma figura fechada, formada por 1, 2, 3, 4 lados. Então, o quadrilátero seria isso, entendeu? É uma figura geométrica formada por segmentos de retas, entendeu? Com 4 lados, tá? Ok, adorei, Muito professor. Agora, professora Valéria, pode explicar de novo qual a diferença de equação do 2º grau completa e incompleta? Claro que sim. Ó, no último encontro, vocês me fizeram essa pergunta. E aí, Carol, qual que é a diferença de uma coisa completa e incompleta? Uma está completa e a outra está incompleta. Simples, Faz né? sentido, professora. Então, olha só. Eu tenho aqui uma equação do 2º grau, é do tipo ax2 mais bx mais c igual a 0, com a condição de que o a tem que ser diferente de 0, porque senão deixa de ser uma equação do 2º grau. Quando que ela é completa? Quando o a, o b e o c, né, forem todos diferentes de 0, ela é uma equação completa. Por exemplo, se eu tiver 2x2 menos 5x mais 6. O meu a é 2, o meu b é menos 5 e o meu c é 6. Então, ela é completa, ela tem todos os termos. E quando não aparece um deles, ou seja, o b pode ser igual a 0, ou o c pode ser igual a 0, ou, por exemplo, tanto o b quanto o c igual a 0, pode ser ambos também. Ela é incompleta. A diferença é só essa. Só um exemplo rapidinho, ó. Quando b for igual a 0, x2 menos 25 é igual a 0. Não tem o termo x, então o b é 0. Se eu tiver, por exemplo, 2x2 menos 4x igual a 0, não tem o termo c, tá certo? E, por exemplo, se eu tiver x2 igual a 0, não tem nenhum b, nem o c. Então, a diferença de completa e incompleta é uma tem todos, completa. E quando falta algum, é incompleta. Ok? Ok, professora, obrigada. Opa! Tudo bem. Agora a próxima pergunta para o professor Haroldo. Quantos números decimais existem entre 0 e 1, professor? Eu posso mostrar isso aí para os alunos? Fique à vontade, professor. Tá? Então, eu vou trabalhar com uma reta, tá?
Então, você tem aqui a nossa reta numérica, tá? Comecei aqui do 0, aí seria o 1, aqui seria o 2, e a pergunta é quantos números decimais que existem entre 0 e 1, não é verdade? Então, você poderia aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 inteiro, tá bom? Mas acontece que se você dá um zoom aqui, ó, entre este 0, tá? E este primeiro aqui, que seria o 0,1, tá? Aqui você poderia dividir isso também em mais 10 partes, tá? Então seria 0, aí se você der um outro zoom, o próximo seria 0,01. E assim sucessivamente, entendeu? Ou seja, entre 0 e 1 existe uma quantidade infinita de números decimais, tá? Uns que você consegue, de certa forma, trabalhar, tá? 0,1, 0,01 e outros, entendeu? Só em questões de laboratório, como o tamanho de uma célula, de um átomo, essas coisas todas. Mas entre 0 e 1 eu consigo uma quantidade infinita de números decimais. Ok, obrigada, professor, respondido aí. Agora a próxima pergunta. Professora Valério, sabendo que a área de um quadrado é igual ao perímetro de um triângulo escaleno, sendo x2 o valor da área do quadrado e 72 metros o perímetro do triângulo, quanto vale o lado do quadrado? Muito Quer que deixe boa o quadro aqui? pergunta. Pode. Muito boa pergunta. Excelente. Essa aqui foi uma questão boa. Essa questão, eu já vi essa questão no BIMEP. Tá? O que que fala? Que a área do quadrado é igual ao perímetro de um triângulo escaleno. Só para enfeitar, porque eu não usei a teoria, né, do escaleno, né? O escaleno é um triângulo que tem todos os lados diferentes, mas aqui não fez a menor diferença. Então fala aqui, a área que é x2 é igual ao perímetro, que é 72 metros. Acabou. Eu tenho que resolver. Isso daqui é um exemplo de equação do segundo grau incompleto, que eu falei antes. O perímetro do triângulo, né? Isto, 72 aqui, ó. X2 é igual a 72. Está vendo que se eu for olhar, eu tenho um termo x2 e tenho um c. E falta o b. Então, isso é um tipo de equação incompleta, onde o b é igual a zero, tá? Então, o que eu vou fazer? Simples assim. Sempre que eu tiver x2 igual a um número, a gente vai usar um macetinho. Porque se uma coisa elevada ao quadrado é igual a um número, o inverso da potência ao quadrado é a raiz quadrada. Então, basta eu falar que x é igual a, olha o macete, mais ou menos, porque tanto positivo quanto negativo elevado ao quadrado vai dar positivo, a raiz quadrada de 72. E aí a gente vai lembrar agora um pouquinho como que eu tiro a raiz quadrada de um número que eu não sei qual é a raiz quadrada. A gente simplesmente usa aquele artifício chamado fatorar. E o que é fatorar? Fatorar é isso daqui, ó. Você pega o 72, você vai lembrar, todo mundo lembra de fatorar. E divide por 2, vai dar 36, por 2 vai dar 18, por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Ou seja, se é raiz quadrada, sai o 2, sai o 3 e fica o 2. 2 vezes 3, 6. Então, x é igual a mais ou menos 6 raiz de 2. Como é lado, medida, a gente não usa, tá? É colocar o menos. Não deu. Borrachinha? É. Adeus. Então, fica só o mais. Tá certo? Então, a resposta para essa questão, voltando à questão, né? Vai ser 6 raiz de 2. Ok, professora. É uma dica importante, né? Isso. Agora, professor Haroldo, essa é do 5º ano. Escreva usando algarismos 10 inteiros e 7 milésimos e 17 milésimos. Opa, vamos ao quadro então. O primeiro, qual que é, por favor? 10 inteiros e 7 milésimos. Então, 10 inteiros e 7 milésimos. 7 milésimos significa que são 3 casas decimais. 1, 2, então tá aqui escrito.
10 inteiros e 7 milésimos. E a letra B, qual que é o outro? 17 milésimos. 17 milésimos. Então, você teria que ter isso aqui, ó. 0 e aqui, ó. Pronto. Olha lá. 3 casas decimais, 17 milésimos. Ok? Ok. Resolvido. Agora a próxima questão para a professora Valéria. Como resolve essa questão? Há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes esses números. Que números são esses? Ok, vou ao quadro também, Carol. Isso aí é um problema, tá certo? Que se eu não me engano tá no PET, tá? Então, olha bem, qual é o número que o triplo do quadrado, ou seja, 3 vezes x2, isso é o triplo do quadrado, é igual a 15 vezes esse número. Literalmente, uma equação, isso aqui é um problema, né? Então, a equação, ela serve para isso, transformar toda aquela frase numa simples expressão matemática. Então, o que eu vou fazer aqui para melhorar a nossa vida? Eu vou pegar isso daqui, ó, tem duas maneiras. Eu dividiria ambos os termos por 3, porque tanto 3 quanto 15 é múltiplo de 3. Então, se eu dividir a expressão por 3, eu vou ter x2 igual a 5x. E aí fica o critério de vocês, mas eu vou ver se eu coloco um tipo só. Passo 5x para cá, tá ok? E aí o que eu vou ter? x2 menos 5x é igual a 0. Mas, né, um macete que eu costumo dar que é o seguinte. Quando quando c é igual a 0, você tem duas raízes. Uma raiz é 0 sempre e a outra é sempre menos b sobre a. Ou seja, menos 5 sobre o a nosso, que é 1. Ou seja, a outra raiz é 5, tá certo? Que é o mesmo que colocar em evidência, tá ok? Esses macetes salvam, né, professora? Então, ó, c igual a 0, uma raiz é 0 e a outra é menos b sobre a, fechou. Beleza? Fechou, então. Obrigada, professora. Ok. E agora, professor Haroldo, a Érica, ela é da Escola Maria Martins de Carvalho, lá de Russas, no Ceará. Ela acabou de enviar uma pergunta. Russas? Russas, lá no Ceará, professor. Que chique. Então, eu quero agradecer a Érica, muito obrigada, Érica, um grande abraço para você e faça isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, mande para cá. E um abraço aí também para o pessoal da Escola Maria Martins de Carvalho e pessoal de Russas aí. Professor, a pergunta dela é a seguinte: ela quer saber como que ela faz para colocar em ordem decrescente a sequência 6, 8, 9, 0, 19 e 78. Opa, Vamos precisar do quadro, né, então. professor? Érica, né? Érica. Obrigado, Érica, pela sua pergunta. Um abraço pro pessoal de Russas, no Ceará, tá? E vamos então ao seu exercício. Quais são os números, então? 6, 6, 8, 8, 9, 9, 0, 0, 19 19 e 78. e 78. Eu preciso ordenar esses números aqui em ordem o quê? Decrescente. Decrescente, tá? Érica, para facilitar a sua vida, eu imagino que nós temos aqui a nossa reta, tá? Aí você vai posicionando estes números, tá? Ou seja, o primeiro aqui seria o quê? Seria o 0, tá? Aí depois seria o próximo, já está quase praticamente na sequência, né? Isso aqui, ó, seria o 6, depois vem o 8, depois vem o 9, depois vem o 19 e, por fim, o 78. A sequência que você me apresentou, ela está em ordem o quê? Crescente. E você quer que eu estabeleça uma ordem decrescente. Então é só inverter. A ordem decrescente seria 78, 19, 9, 8, 6 e 0. Tá aqui então, tá? A ordem decrescente da sequência numérica que você me apresentou. Muito obrigado, um abraço para você, Érica. Professor, se quiser continuar, aí tem uma outra questão aqui. É a seguinte: um quadrado é um polígono equilátero. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Bom, a palavra
equilátero, ela está muito associada a um triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais e todos os ângulos de mesma medida. Mas, tá, um quadrado, tá, ele tem todos os lados de mesma medida, tá? Então, afirmar, não é muito usual, tá? Afirmar que o quadrado é um equilátero, né, é uma proposição verdadeira, tá? Porque o que significa equilátero? Mesmos lados. Então, como tem os mesmos lados de mesma medida, eu posso afirmar sim que o quadrado é um equilátero. Ok, Tá bom? obrigada, professor. A próxima pergunta para a professora Valéria. Professora, está pedindo um macete aqui. Existe um macete para resolver equação do segundo grau completa? Claro que existe. E como eu sempre costumo dizer, né, Carol? Carol foi minha aluna, viu, gente? Carol foi E ela é minha muito aluna, boa, viu, me ajudou Carol? muito. Eu sempre gostei de dar uns macetinhos, porque eu acho que eles ajudam muito na hora do aperto. Oh, demais, Né? me salvou tanto. Então, eu acho que eu vou aí mostrar para vocês. Olha, o que é uma equação completa? É uma equação do tipo, né? ax2 mais bx mais c igual a zero. Beleza. A primeira dica que eu dou, você vai olhar para esse cara aqui, o A. Este A pode ser igual a 1 ou pode ser diferente de 1. Se o A for igual a 1, Carol, dá para usar o macete, tá certo? Se o A for diferente de 1, aí não dá para usar o macete. Aí você vai usar aqui, ó, use Bhaskara, tá certo? Você vai usar o Bhaskara, que é a fórmula do delta e etc e tudo mais. Se o A for igual a 1, você vai fazer a seguinte pergunta. Quais são os dois números, os dois algarismos, tá certo? Que se eu multiplicar, é igual ao C, que é esse Czinho aqui. E se eu somar, vai dar o menos o B, ou seja, o sinal contrário do segundo. Aí você fala assim, caraca, eu vou ter que pensar isso? Vai ter que pensar isso sim. E o mais importante é que isso aqui vai facilitar a sua vida. Vou dar um exemplo bem simples. Ó, x2 menos, sei lá, 8x mais 15. Pensa comigo. Quais são os números? Carol, pensa comigo. Quais são os números que se você multiplicar dá 15? Pensou? Rapidinho assim, ó. Pensando. Professora, Pensa. Tabuada, nós fizemos tanta aula de tabuada. Pensa em dois números que se você multiplicar dá 15 que se você somar dá 8. nossa senhora, não usava assim, eu não consigo. Professora, 3 vezes 5 é 15. Caraca, 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. E 3 mais 5? 3 mais 5? 5, 6, 7, 8. Yes! Então aqui, ó. Se 3 vezes 5 é 15, multiplicando dá o C e somando dá o B com sinal trocado, as raízes dessa equação, Carol, são 3 e 5. 3 vezes 5, 15. E 3 mais 5, 8. Resolvi sem Bhaskara, sem delta, sem conta, só com macete? Pensando. O macete e aqui, ó, só para lembrar, isso daqui, ó, é para você apagar a ideia de fazer muita conta. Apaga essa ideia, que olha o tamanho para você apagar a sua ideia. Olha. Essa borracha foi presente de um aluno. Apaga a ideia. Pensa em raciocinar. Raciocinar é o mais importante. Em qualquer parte, né, Haroldo? Com certeza. Então tá, jóia. Obrigada, professora. Agora a próxima pergunta é para o professor
Haroldo, professor, essa eu vou pedir para ser sucinto, tá bom? Vamos tentar? No retângulo, as diagonais são congruentes? Sim, posso rapidinho no quadro? Com certeza, professor. Tá? Nós temos aqui um retângulo, tá? Par de lados paralelos, não é isso? Este aqui é congruente com esse aqui é congruente com esse, não é isso? E os lados não paralelos são perpendiculares. Essa medida aqui é uma diagonal e essa medida aqui é a outra diagonal, ou seja, elas são semelhantes. Então, você tem que essa medida aqui é semelhante com essa aqui, tá? São congruentes, têm a mesma medida. Ok, professor, obrigada. Vou colocar aqui. E agora a hora do intervalo. O professor Haroldo continua com a gente no próximo bloco, que terá também a presença do professor Expedito Pires. Professora Valéria, obrigada pela presença aqui no Tira Dúvidas. Carol, obrigada a todos, tá? Um beijo enorme no seu coração, tá certo? E espero ter ajudado. Ah, com certeza, com esses macetes são ótimos. Obrigada. E você, estudante, envie sua pergunta pelo telefone ou para o nosso WhatsApp. O Tira Dúvidas volta daqui a pouco. Até já!